E dentro dessa linha da nova economia, você fala bastante sobre algumas formas de não ficar só falando ou querendo que a mídia exponha que a minha empresa ela segue essa linha, e internamente não ser bem isso. E duas coisas em especial que me chamaram a atenção foi quando você fala de densidade de talentos na prática. Então, como captar os talentos já com esse olhar da nova economia e não como era antigamente. Fala um pouquinho mais sobre isso, por favor. Alessandra, o mundo evoluiu há 2, 3 séculos atrás para um sistema de casta, do sistema de casta, para um sistema de meritocracia. Então, se Uhum. você se lembrar lá do feudalismo, do absolutismo, que você estudou lá em história, você vai se lembrar que ali as pessoas transmitiam o seu poder a partir do sangue, né? Uhum. Então, se a Alessandra é minha filha, a Alessandra leva o título com ela. Eu não sei se a Alessandra é boa, mas ela leva o título. Uhum. Esse era um mundo que era baseado no seu nascimento, no seu sangue. O mundo evolui com a urbanização, com a seção do racionalismo, né, lá com o iluminismo. O mundo começa a evoluir para uma sociedade meritocrática. O conceito da meritocracia é muito bom. É assim, se a Alessandra é melhor do que eu, ela precisa ganhar. Se eu sou melhor que a Alessandra, eu preciso ter um salário maior. Se a Alessandra é melhor do que o Diego, ela precisa prosperar mais que o Diego. O conceito ele é bom. Uhum. O problema é que a meritocracia, ela, ao longo do tempo, ela tem um pilar central chamado educação. Então, a gente, via de regra, vincula a capacidade de uma pessoa ou o potencial de uma pessoa à educação. Então, alguém fala assim para você: tal pessoa estudou no IMD na Suíça. Uau, essa pessoa é boa, hein? Tal pessoa passou no vestibular mais difícil do Brasil. Uau, essa pessoa é inteligente, hein? A gente faz esses vínculos. Tal Uhum. pessoa fez direito. Uau, ela é uma advogada, é uma doutora. Então, a gente faz esses vínculos, o que significa que a gente cria um parâmetro, né, chamado título acadêmico. Uhum. Qual o problema disso? O problema disso é que nem todos nós podemos fazer uma faculdade. Quando você pensa num país como o Brasil, 1/3 das pessoas que poderiam ter feito faculdade fizeram. Hoje, ou no mundo no Brasil de hoje, fazem. Uhum. Esse 1/3, a grande maioria faz em faculdades que não são boas faculdades, que têm deficiências estruturais enormes. Então, quando eu pego essa lógica da meritocracia, que é vinculada à educação, e eu pego a quantidade de pessoas que podia ter feito, reduzo para 1/3, depois reduzo mais ainda, na prática, o que eu estou fazendo? Eu não estou sendo meritocrático. Eu estou pegando as pessoas que dessa vez não nasceram com sangue, mas nasceram com patrimônio. Então, eu pude estudar em bons colégios, pude fazer boas faculdades, portanto, Uhum. eu tenho uma propensão maior de conseguir bons resultados. As pessoas que não tiveram essa oportunidade, elas têm dificuldades muito maiores de chegar onde eu cheguei. Então, o que acontece? Como um gestor de uma empresa, quando eu olho para esse funil que é reduzido a 1/3, que depois é reduzido novamente, e dentro do que sobra aqui você tem pessoas que são mais ou menos iguais, sob a ótica de terem vindo de uma classe média, cor da pele, orientação sexual, entre outras coisas, o que eu estou fazendo aqui não é criando uma densidade de talentos. Eu estou criando uma homogeneidade de uma classe, de um perfil. Uhum. Densidade de talento é você pegar tudo que é possível e falar, deixa eu pegar os melhores. Quando eu pego um grupo muito pequeno, estatisticamente falando, os melhores não estão aqui. Alguns melhores estão aqui. O restante está aqui. Então, a densidade de talento é exatamente você ter a capacidade de sair desse pequeno grupo e olhar o todo. E qual é a melhor forma de fazer isso? É você tirar o pilar central. O pilar central é educação. Então, o que você pode ver que não envolve educação? O comportamento. Então, olha que interessante. Você começou esse papo aqui dizendo, pô, Diego, que legal. Eu te mando uma mensagem, você responde rápido, você é um cara acessível e a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo isso aqui agora. Isso é comportamento. Isso não tem Uhum. nada a ver com a faculdade que eu fiz. Então, eu tenho Uhum. certeza que a Alessandra olha para mim e fala: o Diego é um cara proativo, o Diego é um cara aberto a novas ideias. Por quê? Porque eu vi ele fazendo isso. E não interessa se eu fiz direito na PUC ou se eu não fiz nenhuma faculdade. Esse é o Diego. Uhum. Então, essa é a forma de enxergar. É claro que você pode dizer assim para mim, pô, Diego, mas alguém para fazer contabilidade precisa saber contabilidade. Alguém para fazer direito precisa saber direito. Eu concordo. Só que essa pode ser a segunda análise. A primeira pode ser comportamento. É claro que para contratar um advogado, eu preciso de alguém com uma carteirinha da ordem. Mas Uhum. essa análise pode ser secundária e não primária. O que a gente faz é o contrário. Eu falo assim: eu quero uma pessoa que tenha formado nas 5 melhores faculdades do Brasil. Pronto, você cortou todo o resto do país. Então, estatisticamente, você não vai pegar os talentos. O que você tem que fazer é: eu quero os melhores advogados com ótimo comportamento. Bum.
Ótimo. Agora eu vou olhar o lado técnico, que não necessariamente está ligado à faculdade. Está ligado a você agora fazer uma análise técnica. Então, a densidade de talentos é isso, é você poder abrir para tirar o máximo possível de talentos e aí você trazer isso para dentro da sua organização para ter densidade de talento. Perfeito. E eu realmente me abri ali no início falando sobre esse contato com você, porque eu vejo várias pessoas que falam, né? Porque é muito bonito falar sobre diversidade, é muito bonito falar sobre inclusão e várias temáticas, mas na prática a pessoa acaba não fazendo aquilo que ela fala, né? E aí a gente tem a questão da má reputação e, dentre outras coisas, empresas que a gente vê indo para um caminho e que falam que estão indo em outro. E foi muito genuíno mesmo isso da sua abordagem. Então, eu falei assim de forma aberta, porque eu já logo senti essa sua conexão e indo totalmente ao encontro do que você faz, do que você escreve, do que você está propagando por aí.